Ensinar a pensar em tempos de inteligência artificial. O papel dos pais na formação da clareza, da autonomia e do pensamento profundo. Se você é pai ou mãe, talvez já tenha percebido algo inquietante. Seu filho aprende rápido, responde rápido, usa tecnologia com naturalidade, mas, ao mesmo tempo, tem dificuldade de sustentar atenção, de explicar o que pensa, de lidar com perguntas sem resposta imediata. A pergunta incômoda é esta: será que nossos filhos estão aprendendo a pensar ou apenas a acessar respostas? Neste vídeo, vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial, das telas e da cultura da resposta pronta, na formação intelectual das crianças e adolescentes. E, principalmente, sobre o papel dos pais em preservar algo que nenhuma tecnologia substitui: a capacidade de pensar com autonomia. Capítulo 1. O que está sendo terceirizado na educação? Hoje, nunca foi tão fácil acessar conteúdos. Informações estão disponíveis em segundos. Explicações prontas com respostas organizadas. Mas aprender conteúdos não é o mesmo que aprender a pensar. Pensar não é apenas receber informação. Pensar é um processo interno, de confronto, dúvida e elaboração. Quando toda pergunta é imediatamente resolvida por uma tela, a criança perde algo essencial: o tempo de ficar com a pergunta. E é nesse tempo, desconfortável e silencioso, que o pensamento se forma. Pensar envolve frustração, envolve não saber, envolve sustentar a incerteza, sem fugir dela. Quando esse processo é constantemente encurtado, não se perde inteligência, perde-se autonomia. A criança aprende que alguém, ou algo, sempre pensará por ela. O problema não é a tecnologia em si. O problema é quando ela ocupa o lugar da elaboração interna. Nesse ponto, a educação deixa de formar critérios e passa apenas a treinar respostas. E sem critérios próprios, a mente cresce informada, mas frágil. Frágil diante da dúvida, frágil diante da complexidade, frágil diante da vida real. O que está sendo terceirizado, no fundo, não é o conteúdo, é o esforço de pensar. E quando o esforço de pensar desaparece, a educação perde sua função mais profunda: formar pessoas capazes de sustentar ideias, escolhas e responsabilidade. Capítulo 2. O cérebro da criança não foi feito para facilidade constante. O cérebro não gosta de esforço. Isso não é falha de caráter. É biologia. A neurociência mostra que o cérebro humano tende a economizar energia sempre que possível. Pensar profundamente consome recursos, exige atenção sustentada, memória ativa, capacidade de manter um problema aberto, sem resolução imediata. Por isso, sempre que existe um caminho mais curto, o cérebro é atraído por ele. A inteligência artificial, nesse contexto, não cria o problema. Ela apenas amplia uma tendência natural. Quando uma resposta pronta aparece em segundos, o cérebro aprende algo perigoso: não vale a pena tentar. O esforço cognitivo deixa de ser exercitado e passa a ser evitado. Com o tempo, isso gera um efeito silencioso. A criança, e depois o adulto, continua capaz de compreender explicações, mas perde resistência para pensar sozinho. Tarefas que exigem leitura atenta, argumentação ou construção de ideias próprias passam a parecer cansativas demais. Não porque a pessoa é incapaz, mas porque o cérebro foi treinado a não sustentar esforço. Daniel Kahneman descreveu isso claramente, ao diferenciar dois modos de funcionamento da mente: um rápido, automático e confortável; outro lento, analítico e exigente. O problema da vida moderna não é usar o modo rápido. O problema é abandonar o modo lento. Quando o pensamento lento desaparece, a pessoa reage, mas não reflete; opina, mas não sustenta; repete ideias, mas não as examina. Na educação, isso se manifesta de forma clara: menos paciência para textos longos, menos tolerância à dúvida,
menos capacidade de construir um raciocínio do início ao fim. E, aos poucos, pensar profundamente passa a ser visto como algo desnecessário, ou até incômodo. Mas uma mente que evita esforço se torna dependente. Dependente de respostas externas. Dependente de validação. Dependente de sistemas que pensam por ela. Preservar o esforço cognitivo não é ir contra a tecnologia. É proteger uma capacidade humana básica. Há de sustentar perguntas difíceis, sem fugir delas. Capítulo 3. Platão. Pensar não é repetir respostas. Platão viveu em um tempo em que a opinião circulava rápido. Discursos bem formulados. Frases de efeito. Argumentos prontos. Não era um problema novo. O que Platão percebeu é que nem toda resposta produz conhecimento. Na Apologia de Sócrates, ele mostra algo essencial. Pensar começa quando a resposta fácil falha. Sócrates não ensinava conteúdos. Ele ensinava a sustentar perguntas. Ele incomodava, porque desmontava certezas emprestadas. Quando alguém repetia uma ideia aceita, Sócrates perguntava: "Você sabe disso? Ou apenas ouviu isso?" Essa distinção é central. Repetir não é pensar. Reproduzir respostas não é compreender. Platão alertava que uma mente pode parecer instruída e ainda assim estar vazia de reflexão. Na alegoria da caverna, isso aparece de forma clara. Os prisioneiros não são ignorantes. Eles sabem explicar o que veem. Sabem reconhecer padrões. Sabem antecipar respostas. O problema é que nunca questionaram a origem daquilo que veem. Eles confundem familiaridade com verdade. Hoje a criança aprende a responder certo, mas não aprende a perguntar bem. Aprende a buscar soluções rápidas, mas não a sustentar um problema. Quando a inteligência artificial entrega respostas prontas, existe um risco silencioso. A criança passa a confundir acesso à resposta com capacidade de pensar. Platão chamaria isso de uma educação voltada às sombras. Muita informação e pouca elaboração. Muita clareza aparente com pouca autonomia real. Pensar, para Platão, exige deslocamento interno. Exige sair da posição confortável de quem apenas recebe. E isso dói. Por isso, nem todo avanço tecnológico produz avanço intelectual. Sem treino do questionamento, a mente aceita. Ela não investiga. E uma educação que não ensina a investigar forma indivíduos informados, mas intelectualmente frágeis. Capítulo 4. Autonomia intelectual se forma em casa, antes da escola. Antes de qualquer método escolar, existe um ambiente formador. E esse ambiente é a casa. A autonomia intelectual não nasce quando a criança aprende conteúdos. Ela nasce quando aprende a sustentar o próprio pensamento. Os pais, muitas vezes sem perceber, ensinam mais pelo ritmo da convivência do que pelas orientações explícitas. Quando toda dúvida é respondida rapidamente, quando todo silêncio é preenchido, quando toda dificuldade é resolvida por um adulto ou por uma tela, a criança aprende algo perigoso. Pensar não é necessário. Do ponto de vista da neurociência, o cérebro infantil e adolescente se desenvolve justamente no esforço de resolver problemas. É durante a tentativa, do erro e da frustração moderada que as conexões neurais ligadas à atenção, memória de trabalho e raciocínio abstrato se fortalecem. Quando o esforço é constantemente terceirizado, essas redes não desaparecem, mas ficam pouco treinadas. E um cérebro pouco treinado se torna um cérebro dependente. Aqui surge uma confusão comum. Autonomia intelectual não significa deixar a criança sozinha. Significa acompanhar, sem substituir o processo mental. Um pai ou uma mãe que responde tudo com rapidez e eficiência pode estar, sem querer, enfraquecendo a capacidade do filho de pensar por conta própria. Às vezes,
A melhor resposta não é uma resposta, é uma pergunta devolvida. Como você acha que isso funciona? O que você já tentou? Onde você acha que pode encontrar isso? Esse pequeno deslocamento faz toda a diferença, porque ensina algo essencial. O pensamento começa dentro. A tecnologia, incluindo a inteligência artificial, não precisa ser proibida, mas precisa ser contextualizada. Quando a inteligência artificial entra como atalho, ela rouba o treino. Quando entra como ferramenta de revisão, ampliação ou confronto de ideias, ela pode enriquecer o pensamento. A diferença não está na tecnologia, está no momento em que ela é usada. Os pais que ajudam os filhos a pensar antes de perguntar à máquina estão fazendo um trabalho silencioso, mas decisivo. Eles estão formando não apenas estudantes mais capazes, mas adultos menos frágeis diante da complexidade do mundo. Capítulo 5. Pensar cansa. E isso é um sinal de saúde. Existe uma ideia silenciosa circulando hoje. Se algo cansa, é porque está errado. Mas do ponto de vista do cérebro, isso não poderia estar mais distante da verdade. Pensar profundamente cansa. E sempre cansou. A neurociência mostra que o esforço cognitivo real ativa áreas exigentes do cérebro, especialmente o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo planejamento, controle de impulsos e pelos pensamentos abstratos. Essas áreas consomem muita energia. Elas exigem atenção sustentada, memória de trabalho e capacidade de lidar com incertezas. Por isso, pensar bem não é confortável e nunca foi. O cérebro humano, por economia biológica, tende a evitar esforço sempre que possível. Ele prefere atalhos, prefere respostas prontas e soluções externas. A inteligência artificial entra aqui como uma tentação poderosa, não porque seja má, mas porque oferece exatamente o que o cérebro cansado deseja, que é a rapidez sem esforço. O atalho. Quando uma criança ou um adulto se acostuma a não sustentar o desconforto do não saber, algo importante se perde. A tolerância ao esforço mental diminui. E, aos poucos, surge um novo padrão. Pensar passa a ser evitado. Isso não significa falta de inteligência. Significa falta de treino. O cérebro funciona como um músculo nesse aspecto. E o que não é exigido se enfraquece. E aqui entra um ponto essencial para os pais. Quando uma criança diz, "Isso é difícil", ela não está dizendo, "Isso é impossível". Ela está dizendo, "Meu cérebro está trabalhando". Se toda dificuldade é removida imediatamente, a mensagem internalizada é clara. Dificuldade deve ser evitada. Pensar escolhas. Lidar com frustrações. Avaliar consequências. Sustentar decisões impopulares. Tudo isso exige esforço cognitivo. Quando o cérebro não foi treinado para isso, o resultado não é liberdade, é dependência. Os pais que permitem, com cuidado e presença, que os filhos enfrentem dificuldades intelectuais reais, estão oferecendo algo raro hoje, que é a resiliência mental. Não se trata de sobrecarregar seu filho, trata-se de não anestesiar o processo natural do pensar dele. Lembre-se, pensar cansa. E exatamente por isso, o pensar forma. Capítulo 6. O papel dos pais. Educar para o pensamento. Não começa proibindo a tecnologia. Começa modelando o comportamento. Uma criança aprende a pensar muito antes de aprender a argumentar. Ela aprende observando. Observa como os adultos lidam com dúvidas, com frustrações, com o tédio e com o silêncio. Se o adulto responde tudo imediatamente, se consulta o celular a cada desconforto, se evita conversas difíceis ou reflexões longas, a criança aprende uma lição. Pensar é algo que se terceiriza. Pais que desejam filhos mais críticos não precisam se tornar vigilantes. Precisam se tornar visíveis.
visíveis enquanto leem, enquanto refletem antes de opinar, enquanto admitem não saber, enquanto dizem: eu preciso pensar melhor sobre isso. Esse gesto simples ensina algo profundo para a criança. Ensina que pensar leva tempo, que a pressa empobrece a mente. Conversar com uma criança não é despejar respostas corretas. É criar espaço para perguntas boas. Perguntas que não se resolvem com um clique. O que você acha? Por que você pensa assim? O que faria sentido para você? Essas perguntas não ensinam conteúdos. Elas ensinam estrutura mental. Outro ponto importante. Não é possível exigir atenção profunda de uma criança quando o adulto vive em atenção fragmentada. O uso constante do celular à mesa, em conversas ou durante momentos compartilhados, não transmite neutralidade. Transmite um valor. O valor de que nada merece atenção plena por muito tempo. Educar, nesse cenário, é sustentar limites também para si, não como sacrifício, mas como coerência. Antes, a criança aprendia a pensar porque o mundo era mais lento. Hoje, ela só aprenderá a pensar se o adulto segurar o ritmo. O papel dos pais, em tempos de inteligência artificial, não é competir com a tecnologia. É ensinar o que a tecnologia não oferece. Ela não oferece presença, critério e profundidade. Quando o adulto pensa com cuidado, a criança aprende que pensar vale a pena. E isso forma autonomia intelectual na criança. Seja o exemplo para ela. Pense nisso. Capítulo 7. Como ensinar a pensar na prática. Ensinar a pensar não é transmitir respostas corretas. É criar as condições para que o pensamento aconteça. Por isso, pergunte mais do que explique. Quando seu filho faz uma pergunta, resista ao impulso imediato de responder. Esse impulso é natural. Mas, quando respondemos rápido demais, encurtamos um processo essencial. Antes de explicar, faça outra pergunta para ele. O que você acha? Como você chegou a essa ideia? O que faria mais sentido para você? Essas perguntas ativam a elaboração interna. Dê tempo, dê espaço para ela. E, principalmente, faça silêncio. O silêncio não é ausência de educação. É o ambiente onde o pensamento nasce. Muitas crianças se acostumaram a respostas instantâneas. E quando elas não recebem uma resposta na hora, ficam inquietas. Não sabem esperar, perdem o controle e gritam. Essa inquietação é sinal de que o cérebro não está aprendendo a sustentar o esforço cognitivo. Outro ponto fundamental. Quando uma criança chega a uma conclusão frágil, não corrija ela imediatamente. Explore o caminho. Faça ela refletir sobre o assunto. Por que você pensou assim? O que aconteceria se fosse diferente? Isso ensina que o pensar é um processo, não uma performance. Outra prática simples e poderosa. Narre o próprio pensamento. Diga em voz alta: estou em dúvida. Preciso analisar melhor. Isso me deixou confuso. Vou pensar um pouco. Ao fazer isso, você ensina que pensar não é sinal de fraqueza, é sinal de responsabilidade. Também é importante criar momentos sem resposta pronta, conversas sem celular, leituras sem pressa, um jantar sem distrações à mesa, só a família conversando. Perguntas que ficam no ar. Antes, o mundo oferecia pausas naturais. Hoje, essas pausas precisam ser criadas. Ensinar a pensar na prática é, no fundo, ensinar a tolerar o não saber. E isso prepara seu filho para algo maior do que qualquer prova ou profissão. A capacidade de julgar por conta própria, em um mundo que quer decidir por ele o tempo todo. Capítulo 8. Clareza se constrói na rotina. Pensar não é um talento raro. É um hábito cultivado todos os dias. E hábitos não se formam em grandes discursos. Eles nascem da rotina. Para uma criança, clareza não surge de explicações longas ou conteúdos sofisticados. Ela surge da repetição de pequenos contextos, onde o pensamento é possível. Rotinas sem telas não são punição.
São espaços mentais abertos. Uma mesa sem celular. É mais do que convivência. É um treino silencioso de atenção. Quando a criança participa de conversas à mesa, ela aprende que pensar é ouvir, organizar e responder. Já a leitura, que é uma ação mais lenta, não serve apenas para aprender palavras. Ela ensina paciência cognitiva. Ensina que nem tudo se resolve rápido, que o compreender leva tempo. E isso é exatamente o que falta no mundo acelerado de hoje. Para os pais, o desafio não é criar uma rotina perfeita. É criar rotinas possíveis. Um horário fixo para desligar telas. Um momento curto de conversa sem distração. Alguns minutos de leitura compartilhada. Ou uma caminhada no quarteirão de casa para criar esse momento de conexão. Não para ensinar algo específico, mas para ensinar como estar presente. A neurociência mostra que cérebros infantis se organizam melhor em ambientes previsíveis e coerentes. Quando a rotina é caótica, o pensamento também tende a ser. Quando a rotina oferece ritmo, o cérebro aprende a sustentar atenção. Clareza, então, não aparece de repente. Ela se constrói, dia após dia, em práticas simples, que parecem pequenas demais para fazer diferença, mas que, ao longo do tempo, formam crianças mais estáveis, menos reativas e mais capazes de pensar por si mesmas. E esse é um dos maiores presentes que um pai ou uma mãe pode oferecer. Protocolo prático para pais e filhos. 5 ações simples para começar hoje com seu filho. Um momento diário sem telas em família. Uma conversa sem pressa sobre o dia. Uma leitura compartilhada. Perguntas abertas, sem resposta certa. Caminhadas curtas sem estímulos. 3 hábitos para a semana. Reduzir respostas prontas. Estimular explicações próprias. Valorizar o processo, não só o resultado. 3 perguntas para os pais. Estou ensinando meu filho a pensar ou a repetir? Ele tem espaço para errar? Com que tipo de mente estou ajudando a formar? Síntese final. Ensinar a pensar é um ato de cuidado profundo. Em um mundo de respostas rápidas, formar uma mente reflexiva é um presente. Se este vídeo te ajudou a refletir sobre seu papel como pai ou mãe, comente pensar juntos. Como um compromisso com seus filhos. Aqui, a filosofia é prática. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!